E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que mexe com todo mundo, né? A mente exausta. Como a gente escapa dessa? E se a gente pudesse encontrar um caminho para uma mente mais tranquila, sabe? Inspirada nos ensinamentos de Cristo. É um tema bem atual, né? Acho que muita gente se identifica com essa sensação de esgotamento mental. Total. E para nos guiar nessa jornada, vamos mergulhar no livro Intoxicação Pensamentosa, da mente exausta para a mente de Cristo, do Valdinei Ferreira. Que título interessante, já li esse livro e olha, a leitura é super acessível, viu? Mesmo abordando temas complexos, o autor consegue explicar tudo de forma clara e prática. Ele mistura reflexões, técnicas de meditação, exemplos. A cara do Deep Dive. E o que me chamou a atenção logo de cara foi a conexão que o autor faz entre a mente exausta e o mundo acelerado que a gente vive. Essa sensação de estar sempre ligado, sobrecarregado de informação, cobranças, virou quase uma epidemia, né? Totalmente. O livro explora bem essa questão, mostrando como a era digital, com as redes sociais, a conectividade constante, intensificou esse cansaço mental. É como se a gente estivesse sempre bombardeado por informações, notificações, e-mails, um fluxo ininterrupto que coloca a gente num estado de alerta É constante. como se a gente nunca pudesse desligar completamente, né? E o autor vai além, sabe? Ele não culpa só a tecnologia, mas a forma como a gente internalizou essa aceleração toda. Ele usa o termo intoxicação pensamentosa para descrever essa agitação mental que impede a gente de realmente vivenciar o momento presente. Tu se identifica com essa sensação? Ah, com certeza. Quem nunca se pegou rolando o feed do Instagram sem nem prestar atenção no que tá vendo, né? Ou remoendo pensamentos do passado, se preocupando com o futuro e perdendo completamente o agora. Exato. E essa intoxicação pensamentosa, como o autor coloca, tem consequências reais no nosso dia a dia, né? E quais são elas? O que essa mente exausta causa na gente? O livro explora várias consequências, mas uma que me impactou bastante foi a dificuldade de concentração. Parece que a gente perdeu a capacidade de focar em uma coisa de cada vez, sabe? Tenta ler um livro e a mente fica pulando de um pensamento para outro. Começa a ver um filme, mas se distrai com o celular. E no final não se aprofunda em nada, fica só na superfície. É como se a gente estivesse sempre ligado, mas nunca realmente presente, né? Exatamente. E essa ausência presente nos leva para um dos pontos centrais do livro. A busca por uma mente de Cristo, ou seja, uma mente inspirada nos ensinamentos e no exemplo de Jesus. Interessante. E qual seria o ponto de partida para essa transformação? Como a gente chega nessa mente de Cristo? O livro destaca o princípio da presença. Jesus vivia intensamente cada momento, se dedicava de corpo e alma a cada interação, a cada experiência. Ele estava totalmente presente em tudo o que fazia. E como a gente cultiva essa mente presente no nosso dia a dia, tão cheia de distrações? É possível se desconectar dessa correria toda e encontrar a paz que Jesus nos ensinou? Aí que entra a beleza do livro, sabe? Ele não só diagnostica o problema, mas também apresenta um caminho para a cura. Ele nos convida a reeducar a mente, a reprogramar nosso software mental para focar no aqui e agora. E como a gente faz isso na prática? Tem alguma técnica, algum exercício? O livro sugere algumas práticas, como a meditação, por exemplo. Ah. Mas ele enfatiza que não se trata apenas de técnicas, mas de uma mudança de atitude, sabe? É preciso treinar a mente para observar os pensamentos e emoções sem julgamento, para se conectar com o corpo e com o ambiente ao redor. Parece que o primeiro passo é desacelerar o ritmo frenético da mente e se voltar para dentro, né? Se reconectar consigo mesmo. Exatamente. É como se a gente estivesse trocando o piloto automático por uma condução mais consciente dos nossos pensamentos e emoções. Mas a gente vai explorar isso mais a fundo nas próximas partes do nosso mergulho. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Na primeira parte, a gente explorou a conexão entre a mente exausta e esse mundo acelerado, né? E vimos como a busca por uma mente de Cristo pode ser um caminho para mais paz, serenidade. Isso mesmo. E a gente começou a desvendar os pilares para essa transformação, né? Um deles que me chamou a atenção foi o princípio da aceitação. O autor coloca a aceitação da realidade como algo fundamental para alcançar a paz interior. Mas como colocar isso em prática no mundo que nos incentiva a lutar contra tudo que a gente não gosta, né? Tipo, não aceita, reclama, cancela. É verdade. Ele fala sobre essa cultura do cancelamento, né? Onde tudo que foge dos padrões, que incomoda, é rejeitado. E essa resistência à realidade, essa dificuldade em aceitar as coisas como elas são, só gera mais sofrimento. Ele usa até a palavra sofrência, né? Sim. Sofrência para se referir à experiência do sofrimento. E ele explica que a sofrência é inevitável, faz parte da vida. Mas o sofrimento aumenta, se intensifica quando a gente resiste a ele, quando a gente luta contra o que é. Aceitar não significa se conformar passivamente, mas reconhecer a realidade como ela é, sem julgamentos. Só a partir dessa observação mais compassiva que a gente pode encontrar a melhor forma de lidar com as situações.
E como Jesus nos ensina sobre aceitação? Tem algum exemplo no livro que ilustra isso? Tem sim. Ele cita a passagem que Jesus cura um paralítico. Ele simplesmente reconhece a situação e oferece cura. Não questiona o porquê da paralisia, não busca culpados. Ele foca na solução, no que pode ser feito a partir daquele momento. Tipo, isso é o que é. Agora vamos em frente. Exatamente. E o livro destaca que aceitar também implica em acolher as emoções difíceis, sabe? Sem julgamento, raiva, tristeza, medo, tudo isso faz parte da experiência humana. Suprimir essas emoções só as intensifica, aceitá-las, por outro lado, permite que elas fluam e se dissolvam naturalmente. Faz sentido. Mas e quando a gente se depara com situações injustas, violentas, a aceitação não se torna uma forma de passividade, de se omitir diante do problema. Esse é um ponto importante, e o livro aborda isso com muita sensibilidade. Aceitar a realidade não significa concordar com ela. A gente pode e deve lutar por um mundo mais justo, mais compassivo. Mas essa luta ganha mais força quando parte de um lugar de aceitação e não de reatividade. Agir com raiva, com ódio, só perpetua o ciclo de violência. Aceitação, por outro lado, nos permite enxergar situações com mais clareza e agir com sabedoria. E aí que entra o próximo pilar, a gratidão. A gratidão como um antídoto para a mente exausta. Como isso funciona? O livro defende que a gratidão é uma verdadeira revolução interior. Quando a gente cultiva a gratidão, a gente desvia o foco dos problemas e passa a valorizar as bênçãos que já tem. E isso muda completamente a nossa percepção da realidade. Em vez de focar no que falta, a gente passa a enxergar a abundância presente nas nossas vidas. Me lembro de uma frase do livro que resume bem essa ideia. Ser grato é ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. E se a gratidão abrisse a gente para a beleza e para as dádivas que muitas vezes passam despercebidas, né? Totalmente. E essa abertura nos liberta da escassez, da insatisfação, que alimentam a mente exausta. Ele conta a história de um homem que foi preso injustamente e, ao ser libertado depois de anos, declarou que se sentia grato por cada gota de chuva que sentiu no rosto durante o tempo que esteve na prisão. Nossa, que forte. Mas como cultivar essa gratidão no dia a dia em meio a tantos desafios? O livro dá alguma dica prática. E aí, pessoal? Voltando aqui para o nosso mergulho final na mente de Cristo. A gente já explorou os desafios da mente exausta, né? E como a gente pode encontrar paz, serenidade, descobrimos a importância da presença, da aceitação, da gratidão. Mas como aplicar tudo isso na prática? Pois é, essa é a grande questão, né? E o livro nos convida a ir além da teoria, a realmente integrar esses princípios no dia a dia. E um ponto que ele destaca é que essa mudança não acontece só com esforço mental. A gente precisa de algo maior, sabe? Que nos guie. E o que seria? O Espírito Santo. Ele faz uma analogia interessante. Ele compara a mente a um cavalo selvagem, forte, indomável, e o Espírito Santo, as rédeas que controlam esse cavalo, guiando com sabedoria. Então, a prática da presença, que a gente viu lá na primeira parte, seria como entregar as rédeas da nossa mente para o Espírito Santo. Exatamente. Quando a gente silencia a mente, se aquieta no presente, a gente abre espaço para o Espírito Santo agir. Inspirar a gente, guiar para a vontade de Deus. E a aceitação, a gratidão, como elas se encaixam nesse processo? A aceitação, como vimos, nos liberta da resistência à realidade, né? Permite enxergar situações com mais clareza, compaixão, e o Espírito Santo nos ajuda a ter essa visão mais ampla, enxergar com os olhos de Deus, cheios de misericórdia. E a gratidão, então, surge naturalmente dessa experiência de aceitação, de conexão com o divino. Exatamente. Quando reconhecemos as bênçãos, mesmo em meio aos desafios, o coração transborda de gratidão. E essa gratidão nos impulsiona a amar, a servir, a espalhar a luz de Cristo. Tem uma frase no livro que é linda. A gratidão é o perfume que exala da alma que se reconhece amada por Deus. Que frase linda! Ela nos convida a cultivar essa consciência de sermos amados por Deus, né? A reconhecer sua presença em cada detalhe da vida. E essa mudança de perspectiva, essa escolha pela gratidão, é o que nos liberta da mente exausta e nos leva para a plenitude da mente de Cristo. Nossa, que jornada inspiradora a gente percorreu nesse mergulho. A gente começou explorando os desafios da mente agitada, sobrecarregada, e descobrimos que a chave para a transformação está em cultivar a presença, a aceitação, a gratidão. E tudo isso guiado pelo Espírito Santo que nos conduz para o caminho do amor e da paz. Verdade. E o autor deixa um convite para a gente, um desafio. Escolher cada instante entre a mente exausta e a mente de Cristo. É uma escolha que exige esforço, consciência, mas que nos leva para uma vida mais plena, mais conectada com o amor de Deus. É isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa imersão na mente de Cristo. Espero que esse mergulho tenha plantado semente de paz, de transformação nos seus corações. Que os ensinamentos do livro Intoxicação Pensamentosa nos inspirem a trilhar esse caminho de cura, de despertar para a plenitude da vida em Cristo. Até a próxima.